Aê, cinematografia, episódio 13, hã? É o número que diz tudo que vem pela frente. Gravando. O número da besta. Mentira, gente. É 666, o número da besta, né? Hoje a gente vai começar fazendo um especial de Halloween que não sabemos até que dia vai durar. Porque ainda estamos no mês de outubro. A ideia era passar o mês inteiro falando sobre filmes de terror e horror. Porque eu quero, porque eu gosto em particular, né? E já vou dizendo aqui, eu sou a maior defensora de filmes de terror do universo, né? Fernando não gosta tanto, Jason, acho que gosta porque, né, afinal, é Jason, né? É Jason. Então, Pois é. Especial de terror, a gente vai começar com a minha biografia a partir de hoje e depois a gente dá sequência para os clássicos do cinema, então. Bem-vindos à Cinematografia. Meu nome é Flávia Ariello. Fernando Gilonese. E eu sou Jason Baroni. Poxa, hoje você não tinha que ser Jason Baroni. Hoje você tinha que ser Jason da Sexta-feira 13. Jason Voorhees. Voorhees, isso, Mas, pronto. que fiquem bem claro, eu vou até rodar aqui para quem está em casa ver a grafia correta do nome do Jason. Inclusive, quem quiser seguir ele nas redes sociais está aí, Jason é Jason Baroni. A minha mãe tem consciência de que o meu nome é Jason, né? Só que Jason, né, exige muito do brasileiro, então me contento com Jason, que é a forma não broxante do meu nome, pelo contrário, é muito bacana. É inclusive mais forte do que a pronúncia inglesa, né? Mas eu posso, sem problema algum, Olha, Que isso? olha lá. Agora temos sexta-feira fantasiado 13. aqui para vocês. É o episódio 13 aí, pô. Muito Agora bom. a gente está no Halloween, sexta-feira Exato. 13. Exatamente, tá vendo? A gente vai te entrevistar, então, em algum momento, você com essa máscara. Quem sabe no próximo. Perfeito, Jason. Era isso. Quem sabe faz ao vivo, hein? Como diriam. Com o Crystal Lake e tudo, tá vendo? Perfeito. Vai falar que esse não é um dos seus filmes favoritos? Sexta-feira Não, 13. eu acho todos muito ruins. Muito ruins. Mas faz Na parte do verdade. filme de terror ser ruim. A Então, gente né? transformou tudo em cult. Mas a verdade é que faz parte do filme de terror ser absolutamente desprezível e não agradar as pessoas, né? É parte constituinte do terror. Mas você sabe que quando você começou o episódio, você falou, né? Ah, o Fernando não gosta muito de filmes de terror e tal. E de fato eu não gosto, embora assim, existe muitos fatores assim, né? Veja, não tem como eu falar que eu não gosto de um gênero inteiro, aí isso é absurdo, né? Até comédia romântica eu tenho as minhas paixonites. Mas no caso do terror, a maioria eu acho que não é nem pelo ser tenebroso, né? Ruim, como o Jason falou, mas eu acho muito galhofa. Entendeu? Mas é essa a ideia. Então, mas aí o galhofa tem um certo limite, né? Por exemplo, se fosse tipo um Não. Como é que a polícia vem aí e galhofa, tudo bem. Porque se pretende galhofa, eu acho que o problema. Eu não sei se você já tô. Talvez a gente esteja mudando o episódio na estreia aqui. Mas até onde eu entendo, me corrija se eu estiver errado. O gênero de terror não se pretende galhofa, ele se pretende terror, ou não? Ou sim? Olha, vamos lá. Então é o seguinte: a gente tem a presença do filme de terror desde o início do cinema. Primeiro filme de terror da história, ao que tudo indica, foi um filme do Georges Méliès, a 1900, agora eu não vou lembrar se é 5, 7, 10, alguma coisa do gênero, em que ele faz A Mansão do Diabo. E aí a gente já tem ali o Méliès fazendo aquelas coisas lindas que ele fazia de truques de mágica e ilusionismo para mostrar o diabo pra gente pela primeira vez na tela do cinema. De lá para cá, coisa nunca mais parou. E isso é muito interessante. Fazendo pesquisa para o curso que eu estou participando, né, dando aula de terror e horror, é impressionante ver o quanto esse é um gênero que flutua ao longo da história do cinema, mas a gente está num momento muito interessante que ele deu um boom, ele deu um salto nas últimas décadas. Então, a pergunta é por que as pessoas gostam de assistir filme de terror e horror, são coisas distintas, né?
A ideia é que você tem o medo, mas a coisa não se concretizou, e o outro vem depois de você ver a coisa concretizada. Essa seria uma distinção meio clássica entre terror e horror. Agora a pergunta é, sempre foi galhofa? E a resposta é, de certa maneira, sim. Porque aí você volta nesse primeiro filme em que a galhofa está presente, nesse sentido de brincadeiras de terror, numa mansão mal-assombrada, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso tem muito a ver com questões psíquicas nossas. Do porquê que a gente sempre está diante de situações que nos colocam e nos testam psicologicamente em relação a coisas que a gente não controla. Né? Então, principalmente essa relação que a gente tem diante do monstro, diante do não controlável, né? Diante do obscuro, do abjeto, né? E claro, tudo isso vai ao longo da história do cinema aparecendo de diferentes maneiras, mas isso é muito interessante. Os primeiros filmes de terror, eles têm muita conexão com a literatura de terror. Então, a gente precisa voltar na literatura de terror para conseguir entender isso um pouco, né? Mas pensando sobre esse aspecto, a literatura de terror, eu acho que o grande lance dela é porque ela mexe com o imaginário das pessoas. Então, muitas delas são derivadas de folclores locais, né? Tipo, sei lá, Conde Drácula, né? Transilvânia, essas coisas. Mas, para além disso, o que que acontece? Eu acho que o que a literatura de terror trabalha naturalmente, que deixa a lacuna para o leitor imaginar. Eu acho que o problema é que quando o cinema quis materializar aquelas criaturas descritas, existe uma linha relativamente tênue, não sei se vocês concordam comigo, entre caramba, esse negócio ficou da hora e meu Deus, dá pra ver o zíper, sabe? E aí fica um negócio, se fala. E é difícil, né? Eu não estou dizendo de fazer esse tipo de maquiagem, a parte de design de roupas, figurino, essas coisas, é muito difícil, né? Mas ainda assim eu acho que o duro é isso. Quando você materializa o medo, imageticamente falando, se não for muito bem construído, pode ser que assim talvez fique meio. Eu acho essa discussão que a gente está tendo agora de introdução muito importante porque ela se conecta bem com o filme que a gente vai falar, até contextualmente, inclusive. Eu também sou como Fê, eu não gosto do terror escrachado, embora seja a marca do terror mesmo, né? Principalmente nos anos 80. A gente vai falar de um filme dos anos 80 aqui, mas o terror nos anos 80 ele trouxe muito dessa questão da comercialização das franquias, que é o que a gente vê hoje muito com filmes de super-herói. Claro, nem sempre foi de super-herói, naturalmente, né? Apesar de nos anos 80 a gente já ter filme de herói, mas começa justamente com os slashers, né? Então você tem um filme que explora uma ideia comercial e aí esse filme ele faz bilheteria porque o fã de terror ele gosta muito de ver filme de terror no cinema, o que é muito interessante porque acho que entra essa questão do contato com o fantástico, né? E também com o horror, como a Flá tinha levantado, mas isso também está associado à questão de baixo custo das produções, né? Então, naturalmente, você também tem ali atuações que são muito escrachadas, porque são atores ruins mesmo, direção de elenco péssima e tudo mais, apesar de eu gostar das ideias, né? Então, por exemplo, o Jason Voorhees, do Sexta-feira 13, para mim é um puta personagem. Ele é um personagem com um potencial gigantesco. Só que os filmes são muito escrachados. Então, você tem ali uma sequência de praticamente 10 filmes, se não me engano são 10 ou são 9, alguma coisa assim, contando com Freddy vs. Jason, que são muito ruins, né? O que eu mais gosto é o remake de 2009, que eu acho que ele é só medíocre, né? Porque ele pelo menos é um filme bonito de se ver, e ele tem, assim, atuações que tentam de alguma forma trazer alguma coisa para aquela história que está sendo contada, só que é a mesma história que foi contada nos outros 8 filmes. Né? Então, assim, existe um esgotamento. E a minha preferência cinematográfica, ela recai hoje em dia sobre o que a gente chama de terror psicológico, que é aí onde entra o Ari Aster, por exemplo, né? Onde entra o Lars von Trier, nosso querido diretor filosófico aqui, né? Que a Flá e eu amamos, o Fê nem tanto.
né? E que propõe justamente, não necessariamente um terror, né? Inclusive aqui no Brasil, ou em português, sei lá se em Portugal é assim também, mas a gente tem uma diferença entre terror e suspense, né? E suspense é o que a gente traduz de thriller do cinema e da cultura norte-americana, né? Então, é justamente essa diferença. Eu prefiro muito mais filmes thriller de suspense como o de hoje, que não é um filme de terror, é um filme de suspense, muito mais porque esses sim costumam ser mais sérios. Apesar de que, em geral, as adaptações das obras do Stephen King para o cinema são horrorosas, mas esse de hoje é um clássico excepcional. E principalmente porque Stephen King não gostou, e aí que tá a grande questão. Porque só diz Então, bem do talvez quando ele filme. goste, Pois é. quando ele gosta, aí não foi legal. E se ele não gosta, né? Enfim. Mas, aliás, a gente não falou. Qual é o filme? Falaremos hoje Vai lá. sobre 3, 2, 1. The Foi iluminado. The Shining. Shining. Nossa, que desastre. Que O merda. Iluminado, The Shining, Stanley Kubrick, 1980, que foi um fracasso à época e hoje é talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. E ainda que as pessoas não gostem de terror barra suspense, elas gostam desse filme. E eu vou ter que discordar, Jason. Eu acho que pra mim esse filme é um filme de terror. Eu sei que ele está classificado como suspense, mas pra mim é terror, porque é uma história de terror, a narrativa é de terror, nós temos presenças sobrenaturais ali, então eu acho que ele excede o suspense. Eu acho. Eu acho que quem, assim, a maioria digamos, da mídia, assim, ou do marketing, vai, classifica ele como suspense muito pela relação que o Kubrick tem com narrativa e câmera, do que necessariamente pelo filme em si. Porque o Kubrick, né, é um cara que dá câmera mais eu ia falar mais parada, mas nesse filme tem Steadicam, inclusive usada uma das primeiras vezes, né? Mas é uma câmera mais suave, né? Ela é uma câmera mais contínua, plano sequências e tal. E como é um desenvolvimento de um terror muito psicológico, que vai se instalando e depois vai se relacionando com o sobrenatural, mas pontualmente, eu acho que ele se distancia tanto, talvez, do que a gente estava falando do terror galhofa, que comercialmente teve até que dar uma cisão. Porque eu acho que se você coloca terror hoje e faz um filme tipo Iluminado, as pessoas podem falar, nossa, mas não tem um jumpscare, mas não tem nada muito gore, não tem, entendeu? Parece que os elementos que mais consagraram o gênero faltam muito ali. Embora eu acredito nisso, que parte muito dessa parte da câmera e dessa narrativa muito mais terror psicológico, né? A montagem dele também, até tem uns cortes secos, né? De que ele insere flashbacks ou flash forwards, ou sei lá, aí vai da interpretação de cada um que alguns personagens estão vendo, mas ainda assim a densidade, o desenvolvimento dos personagens nesse filme é primoroso. E aí, vamos lá, filmes de terror não é muito para desenvolver personagem, né? É mais para desenvolver. Não, é pra dar retorno sobre investimento. É A bagunça, maior né? parte deles. Exatamente. E falando nisso, então, eu vou falar a sinopse muito rápida, porque veja, gente, é um filme clássico de 1980, de um dos maiores diretores de todos os tempos. Lembrando, assim, o Kubrick, ele nasce nos Estados Unidos, mas ele se muda razoavelmente cedo para Inglaterra, e ele passa toda a vida lá. Então, assim, é interessante que é o inverso do Hitchcock, né? Hitchcock é britânico e vai para os Estados Unidos, e o Kubrick faz o contrário. Então, muita gente até achava que ele fosse inglês, mas na verdade não. E é muito interessante porque esse é um clássico, como tudo que o Kubrick fez. Parece que não tem filme ruim do Kubrick, se a gente pensa bem. Talvez o primeiro filme lá, os primeiros curtas, mas de... Eu não gosto muito de Olhos Bem Fechados. Que é o último, É. que ele morre, acho que 5 dias depois de finalizar o filme, se eu não me engano, Ele, né? ele não morre durante a IA, quando tá filmando IA? Não, ele morre depois, porque o IA era uma ideia que ele já estava roteirizando, mas ele não chega a Ele não filmar. chega nem a começar a filmar IA? Creio eu que não, porque ele morre no final de Olhos Bem Fechados. É interessante, tanto é que o IA nem é considerado um filme do Kubrick, né? Quem termina é o Spielberg, né? No final é um filme do Spielberg, né? Então, assim, a gente tá falando de Iluminado. Infelizmente.
Felizmente ou infelizmente? Infelizmente, Ah, comparado ao tá. que poderia ser, né? Claro. Fato, fato. Essa é uma grande crítica ao filme IA, né? Mas veja, a gente está falando de um roteiro adaptado aqui. O Kubrick, no começo da carreira, ele fez, acho que os roteiros dos dois primeiros filmes e depois ele passou a fazer só roteiro adaptado. Então ele pegava textos muito bons, como o de Laranja Mecânica, por exemplo, né? Como o de 2001, Odisseia no Espaço, e como Uhum. esse, e transforma em outra obra. Então eu já quero frisar muito que estamos falando sobre a obra fílmica e não sobre o livro. Eu não li o livro, tá aqui, um dia lerei, mas não é sobre ele. E é diferente, pessoal. O final é outro, a perspectiva é outra, e é exatamente por isso que Stephen King odiou o filme de início. Hoje parece que ele aceita melhor, né? Mas se trata basicamente da história, uma história de terror muito clássica de casa mal assombrada. No lugar da casa a gente tem um hotel, né? Uma família então se muda para esse hotel que está fechado durante o inverno, porque ele fica no Colorado e aí é muita neve. O hotel encerra as atividades, fica 5 meses parado e precisa ter alguém para cuidar, principalmente da caldeira desse hotel, para que ele não exploda e para que ele se mantenha ali durante esses 5 meses de neve. Vai lá então o personagem do Jack, que é interpretado pelo Jack Nicholson, né? A esposa dele, que é a Shelley Duvall, e o filhinho de 6 anos, que é o Danny Lloyd, que também chama Danny. Então, tanto o Jack quanto o Danny têm, né, os mesmos nomes dos personagens aí. Bom, e a grande questão é que lá no hotel coisas estranhas passam a acontecer, que é o grande problema de ficar confinado no mesmo ambiente durante muito tempo com as mesmas pessoas. Hoje, eu acredito que todo mundo entenda um pouco melhor o que é isso, porque a gente passou pela pandemia. Pré-pandemia, eu acredito que esse filme teria uma outra significação. E eu acho que pós-pandemia é diferente. Dá para entender muita coisa do que acontece ali, né? E aí, então, essas coisas sobrenaturais passam a acontecer e, basicamente, o pai encarna aí talvez um espírito de um homem que já tinha assassinado sua família naquele hotel e ele quer, em algum momento, assassinar mulher e filho. Esse é o enredo que a gente tem, um enredo clássico de histórias de terror, né? E antes da gente entrar na análise, eu queria perguntar para vocês dois, como é que foi, o que que vocês lembram de quando foi a primeira vez que vocês assistiram esse filme, como é que vocês se sentiram? Porque eu assisti muitas vezes e cada uma delas eu tenho uma experiência diferente, assim. Uhum. Jason. Bom, assim, eu diria que isso sou eu hoje, pensando em retrospecto da primeira vez que assisti, né? Uhum. Não é necessariamente a expressão que eu tive inicialmente. Mas eu quero fazer essa análise partindo de hoje, porque esse filme, quando eu vi pela primeira vez, eu vi esse filme acho que umas 3 ou 4 vezes já. A última foi em 2019, né? Eu não consegui assistir para fazer esse vídeo aqui, mas tenho o filme muito nítido comigo e fiz algumas pesquisas também. Mas enfim, é um filme muito marcante, né? Por isso que eu não me senti mal de não ter assistido para nossa conversa de hoje, porque tudo nele é muito gráfico, né? Do diálogo até as atuações do elenco, a direção, como o Fê citou, né? Junto com a fotografia, assim, é tudo muito marcante. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme, a coisa que mais me marcou entre todas elas foi a atuação do Jack Nicholson. Uhum. Eu não tenho certeza se essa foi a primeira atuação dele que eu assisti em um filme, né? Não lembro se eu já tinha assistido algo antes ou não, mas por que eu vejo isso em retrospecto? Porque hoje eu faço esse discernimento de que tudo que a gente vê no filme dele, partindo do Jack Nicholson, não é só uma interpretação, uma bela interpretação do personagem do Jack ali, né? Que fica marcado por conta da fotografia do filme que como tudo que o Kubrick fez é genial, né? Uhum. Mas porque ele é um ator fora do comum, né? Eu nunca vi uma pessoa tão boa para fazer louco, que nem a gente falou na semana passada sobre o Leonardo DiCaprio, fazendo o mesmo estilo de personagem sempre, só que ele sempre faz muito bem, a ponto de você conseguir diferenciar um doido do outro, né? Não no caso do DiCaprio, que eu tô falando do Nicholson lá. O DiCaprio, ele faz meio que esse cara
quase que fora da lei, mas dentro da civilidade, né? E aí o Jack Nicholson, não, ele faz loucos muito bem, e são loucos diferentes, apesar de que ele raramente é caricato, né? Ou caracterizado, quero dizer, na verdade. Raramente ele tem alguma maquiagem ali, como por exemplo no caso do Coringa, né? Uhum. Que ele fez. Mas assim, você vê sempre o mesmo rosto dele e sempre consegue acreditar na interpretação daquele personagem específico sem ficar comparando ele como um ator de um personagem só, sabe? E acredito que isso grita muito a respeito do talento dele, né? Acho que, inclusive, no caso dele não é só talento, é uma vocação mesmo para atuar sobre esse tipo de personagem. Ele faz dramas muito bem também, né? Eu adoro Chinatown, naturalmente, né? Ahn, mas isso me marcou muito, né? Então, um segundo ponto, junto com esse que eu elenco, é a capacidade de suspense do Kubrick, né? A gente está falando de um filme da década de 80 que não segue em absolutamente nada o cinema comercial de terror do que a gente via dos 70, mas principalmente para a transição dos 80, né? Ele é um filme ultra autêntico, ele é aquela coisa, né? Ele não tem absolutamente nada a ver com o que se fazia no cinema naquele momento, mas você vê o estilo do Kubrick ali no filme todo, né? Você vê o perfeccionismo do Kubrick ali a todo momento e tal. Então, toda essa construção de tensão, né, eu vejo assim como ímpar para a impressão que a gente tem desse filme, né? Como o Kubrick conseguia fazer com qualquer outro filme que ele tenha feito e que eu tenha assistido, por exemplo, né? O próprio Laranja Mecânica que a gente assiste, ele tem momentos de tensão Muita. profundos, né? Uhum. Então ele consegue criar isso que o americano chama de thrill, que é um conceito mais profundo do que simplesmente chamar de suspense, né? Porque quando a gente fala de thrill, a gente está falando de algo que vem do âmago, né? Uma coisa que surge assim de repente e é macabra em si, né? Uhum. Então eu colocaria essas duas coisas aí. Legal. Eu lembro que quando eu assisti de primeira vez, eu estava na faculdade, né? Então aí deve ser um 2005, 2006. Isso eu tinha 20 anos de idade. Embora eu ainda não estava muito firmão ainda nos conhecimentos, né? Estava no processo. Mas eu lembro que a principal sensação que eu tive ao ver o filme foi assim, puta filme bom. Sabe quando você falou assim, caramba, tá tudo no lugar. Eu falei, que roteiro do caralho. Pode falar caralho, eu não sei. Pode. Que roteiro impressionante. Que câmera supimpa, sabe? Que interpretações do balacobaco. É impressionante, assim, de fato, o que eu senti, assim, acho que foi um dos primeiros filmes. Eu já tinha assistido 2001 do Kubrick, que eu também acho um super filmão, mas acho que o 2001, ele é, assim, é fácil parecer apoteótico por causa da coisa da ficção científica. Esse, como é um filme muito enraizado na realidade, tudo bem, tem o realismo fantástico ali, né? Mas eu falei, pô, puta filme bom. E eu lembro que eu também tinha acabado mais ou menos de ter contato com a ideia do cinema clássico americano dividido em três partes, três atos, pontos de giro e tal. E eu falei, cara, esse filme, ele lógico, né? Dá para se dividir em partes, em atos também. Mas eu falei, pô, esse filme explora isso de uma maneira muito melhor. Nem é tão formulaico assim, né? Vamos lá, né? Então, eu lembro que ali eu vi assim, cara, que filme bom de assistir e impecável, assim. Eu acho que até o final surpreendente, mais de uma vez surpreendente, né? Não sei se a gente já pode dar o spoiler do final aí, apesar que o filme já, né, tem uma certa idade. Sim, podemos. Sim. Mas assim, você tem a forma com que o Danny, né, a criança, consegue despistar para se salvar, você fala, porra, genial! E aquele moleque, assim, ele todo transtornado, e ainda assim, buscando dar um jeito, ele consegue psicologicamente dar um nó. E aí a forma com que o Jack, né, acaba morrendo, que é de praticamente hipotermia e depois congelado, mas quando a câmera fecha naquele quadrinho e você vê, caramba, então será que ele reencarnou? Será que ele entendeu? Aquilo lá, eu falei, pô, então assim, ele te dá, ele encerra a narrativa, o que eu acho que é fenomenal. Ou seja, vários arcos do filme são encerrados, mas ao mesmo tempo ele deixa coisas abertas para você seguir pensando, cara, isso é chuchu, sabe? É difícil de alguém. E eu lembro que isso, quando eu vi na época, eu falei, cara, que cara bom. Tanto que daí eu começo a assistir Kubrick feito louco, assim, e outros filmes, né? Eu vou atrás de filme bom, assim, acho que. De fato, eu não me lembro se esse foi o primeiro filme do Kubrick que eu assisti, porque eu acho que eu vi quase tudo. Talvez dois filmes eu não tenha assistido.
E eu me lembro que esse filme, pela primeira vez, quando eu vi, eu tive muito medo. Exatamente porque é o tipo de terror que não mostra, né? Tem uma cena ou outra ali, aquela cena da mulher na banheira, que é talvez a mais evidentemente de terror e horror que a gente tem ali, mas de resto é tudo muito sugerido. E o que eu tinha mais medo, e continua sendo, é da criança falando com o dedo, o Tony. Mano, Aquilo pra mim que, é mano, que é medonho. aquela interpretação, né, cara? O Jason Gente, a falou que ele primeira. amou a interpretação do Jack Nixon. Desculpa interromper, mas pra mim a interpretação desse moleque, eu lembro que É, desde o primeiro eu já é, sacava, mas eu reassisti, né, pra gente fazer o episódio e falei, cara, esse moleque rouba a cena. é muito bom. Né, Boa mesmo. os dois personagens que ele Os faz, dois ele mesmo, é muito bom, né, cara? É muito bom. 6 anos de idade e o Kubrick protegeu ele o tempo todo, não disse que era um filme de terror, falaram para ele que seria um filme de drama, as cenas mais pesadas, então assim, ele não vê nada, né? As meninas mortas. Isso é engraçado, porque daí as duas meninas, elas podem estar mortas, estateladas no chão, todas ensanguentadas, e elas praticamente devem ter um pouquinho mais de idade do que ele ali, mas, né, ainda assim. Mas ele, inclusive, cenas em que o Jack Nicholson gritava, aquela cena quando de fato ele começa a ficar louco e vai perseguir, é um boneco que a Shelley Duvall sai carregando, né? Não é Legal. nem ele que tá ali para proteger. O Kubrick tinha muita preocupação em expor a criança a essa questão do terror. Mas quer dizer, ainda assim ele consegue passar pra gente uma atuação digna de filme de terror de alguém que está aterrorizado com o que está acontecendo e você não sabe exatamente o que que é esse Tony. Ele diz, é um menininho que mora na minha boca, né? E aí dá a entender, porque veja, o título do filme é O Iluminado. A gente só tem uma pista, que é a conversa que o Danny tem com o chefe de cozinha, aquele personagem fantástico também, Bom demais sensacional, também. rouba a cena quando ele tá ali, né? E aí, quer dizer, que é um iluminado? É alguém que é sensitivo. É alguém que, inclusive, assim, no campo das religiões, a gente diria que é uma pessoa que sente esse universo invisível, o mundo espiritual. E nesse caso é a definição que o chefe de cozinha dá. Olha, às vezes a gente vê coisas que não aconteceram ou coisas que aconteceram há muito tempo. Isso é muito interessante. Então, será que o Tony, né, é esse lado que a criança não entende e aí ela inventa? Ou será que de fato essa criança até certo ponto poderia estar possuída, né? Porque há um momento do filme, isso eu prestei muita atenção ontem quando eu revi, né? Que é quando ele passa pelo um trauma ali, que é quando ele vê aquela mulher no quarto 237 e ele volta chupando o dedo. Gente, isso é muito psicológico, né? A criança regrediu ali, ela chupa o dedo porque ela passou por um trauma, ela para de falar, né? E aí, quem vem falar por ele é o Tony. E fica um tempão dentro do personagem do Tony, que é esse outro que está com a criança. É muito louco isso. Isso sempre me deu muito medo e continua, né? Tudo ali para mim é muito pesado, mas a atuação da criança e esse alter ego, esse espírito, o que quer que seja, ele me atemoriza mesmo. É, aquela cena do menino catatônico, meio babandinho assim também. É, Ali eu falei, caraca, que ator. pesado, É pesado. É. impressionante. É. Mas você sabe que você estava citando, né, Flá, justamente essa questão de poupar o ator criança, né? E aí o Kubrick usa, não só com as cenas com ele, mas um efeito muito interessante da montagem fílmica, que é o efeito Kuleshov. Não sei se vocês já ouviram falar. Montagem clássica soviética, né? Isso, exatamente. Kuleshov. É. Que, para quem nos ouve e ainda está tendo contrato pela primeira vez, parte do seguinte princípio: se você mostra um rosto e aí corte seco na montagem, um prato de comida, as pessoas vão imaginar que ele está com fome. Se você pegar o mesmo take do rosto e cortar para um copo d'água, as pessoas vão achar que a pessoa está com sede. Então, esse efeito Kuleshov é essa lacuna do jump cut, né? de um ponto A para um ponto B, onde abre uma lacuna de interpretação, o cérebro tenta colar essas duas coisas para que faça sentido. Esse seria o princípio.
E aí o Kubrick usa muito bem por causa disso. O menino ele olha para o corredor e vê as duas meninas. E aí eles estão até meio que enquadradinhos juntos. Mas quando ele dá esse jump cut, né, para as meninas todas arrebentadas no chão, é como se o menino, você automaticamente associa, nossa, isso veio na mente do menino, como aconteceu com a cena do mar de sangue, né, invadindo Aquela também. cena é maravilhosa. É que é muito bonito, né, cara? Tanto que ele mostra umas duas, três vezes, né? Três vezes. São É, 3 vezes a mesma cena acontecendo e ali. ainda assim é uma cena fenomenal. Então, assim, esse efeito de montagem, inclusive a montagem desse filme também, acho que é muito boa, ajuda muito a dar esse efeito do terror mesmo, né, psicológico, que tanto ajuda o espectador a isso, mas ajudou também o ator a não ficar traumatizado pro resto da vida, né, porque é pesado ali, Porque pesado. ele não atuou nunca mais. O Danny Então, né, Lloyd, cara? a criança, nunca mais, né? Acho que fez uma coisinha ou outra depois de adulto, mas foi ser professor, foi ser outra coisa. Ah, interessantíssimo isso. Bom demais. Fala, Jason. Não, eu ia concordar com vocês, né? Acho que o Danny, ele tem grandes momentos, né? O fato do ator ter sido isolado do contexto do filme, eu acho que só fala sobre a direção de elenco, né? Sobre Uhum, a própria direção do Kubrick também, que ele tinha um perfeccionismo psicopata, né? Como a gente uhum, sabe. uhum. Ele era realmente um diretor insuportável, não só pessoa, um diretor insuportável, né? Mas não à toa, a gente está vendo uma obra de arte. Né? É um dos maiores filmes do cinema, não só do gênero, né? Inclusive, até com o que a gente estava falando do começo, eu penso que esse filme ele não é definido pelo gênero, por isso que a gente tem diferentes Uhum, interpretações. Ele é definido pela direção dele, né? uhum. E assim, até as duas gêmeas ali, né? São aterrorizantes, né? Toda vez que elas aparecem, a interação delas, ou a quase interação delas com o Danny, por exemplo, é tudo muito brilhante, né? E é muito difícil dirigir criança. Ainda mais uma criança, ou mais de uma criança nesse caso, que não tem ideia do que ela está fazendo, né? Do porquê que ela está fazendo aquilo. E esse é o caso desse filme, né? Então, tanto o Danny como as gêmeas. Eu acho engraçado porque eu não sei se há uma conexão formal entre uma coisa e outra, mas sempre quando eu vejo pessoas falando das duas gêmeas ali, há pessoas que enxergam as irmãs pintadas pelo Renoir no quadro Rosa e Azul, né? Eu não sei se... Exagero! não, eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, sabia? Não sei se é porque Esquisitíssimo. as duas aparecem juntas, uma do lado da outra, embora, claro, no filme as meninas vestem, ambas vestem azul, né? Uhum, Só que, eu não sei se vocês sabem, mas no quadro do Renoir, uma das meninas, ela morreu num campo de concentração. uhum. Né? Então existe uma certa tragédia por trás do que mostra o quadro do Renoir, né? Que não sei se inspirou o Kubrick aqui nesse caso e tal, mas é interessante esse paralelo que as pessoas acabam enxergando de duas meninas com vestidos com renda, não sei se é renda como se fala, mas sei lá, Tem um aquela babadinho, decoração, né? Esse babadinho, decoração. exato. Esse Ajudar, rococó ao lado do... Olha, Exato. ajudar o Jason, pessoal em casa é, aí. eu nunca ouvi falar dessa interpretação e eu acho ela bem exagerada, para ser bem sincera. Total. Agora, se inspirou alguém, talvez o Stephen King, a hora que escreveu, sei lá, né? Vai saber. Mas, de fato, ficou icônico. Existem imagens, esse filme, ele consegue, qualquer frame, eu acho que se você recortar e jogar em algum lugar, as pessoas conseguem identificar como um filme do Kubrick e como esse filme, porque ele é imageticamente absolutamente bonito, né? Pontos altos, como você já destacou, Jason, a direção, sem sombra de dúvida, o elenco, mas direção de arte, iluminação e som. Som, esse filme é puro som. Você precisa da música, né? Você precisa de todos os barulhos que vão antecipando as cenas, que vão Do trabalhar silêncio. óbvio, também, com certeza. Então, assim, não é à Silêncio toa que, ensurdecedor. Tô brincando. pelo amor de Deus, não Ah, essa começa. expressão é muito Nossa, broxante, né? Sabia. Pelo amor de nossa, Deus. não dá, não dá. Não usem essa expressão, por favor. O silêncio que grita. A gente, pelo amor de Deus, né? Eu Vamos, sabia que eu ia arrancar. não tem condição. Mas é isso que é engraçado, porque o filme ele começa justamente com aquela. Não é uma road trip, né? Mas é um plano do carro passeando entre as florestas num silêncio absoluto, né? Mas Então é a ele já música. começa.
É? E a música nesse Logo no começo? Logo no começo já tem a música, Ah, não sim. lembrava Depois, da aí a gente música. tem, né, cortes de silêncio e Tem tal, mas o razão. começo tem a música super evidente ali, que é brilhante. Aliás, quando eu ouço aquilo, eu automaticamente minha cabeça já vai. Eu já ouvi essa música em vários lugares e automaticamente vem a imagem do carro, né? Uma cena, a única cena não filmada pelo Kubrick, porque foi de helicóptero e não foi ele que subiu para filmar. Então, assim, foi um pessoal especializado em helicóptero e tal. E aí, mas é linda a cena, do jeito que acompanha, e você vai vendo, quer dizer, ele tá entrando, ele tá indo nas entranhas da mata, da natureza. E aí, claro, analisando psicologicamente, filosoficamente o filme, essa ideia das pessoas estarem em contato consigo mesmas, isoladas de tudo mais e tendo que lidar com seus próprios demônios, faz todo sentido que o filme abra dessa maneira. Não é só o Jack que está lidando, a criança, o Danny, está lidando com isso, a Wendy, que é a mulher também, apesar de terem duras críticas contra a Shelley Duvall, dizendo que ela é caricata, que ela não fez muita coisa. Gente, essa mulher tá brilhante ali, maravilhosa. Sim. E ela sofreu um colapso nervoso, como todo mundo sabe dessa história. Que ela sofreu um colapso nervoso durante o filme, que o Kubrick exigiu muito dela, né? Que ele deliberadamente maltratou para que ela entrasse no personagem. Tudo isso picuinhas dos bastidores, depois vocês podem procurar saber. Para mim, especificamente, não interessa o que Deu aconteceu certo. ali. Deu muito certo. Essa Deu mulher foi certo. brilhante. O Jack Nicholson foi brilhante. A criança foi brilhante. E o Kubrick sai desse filme. Ele já era um grande diretor. Afinal, ele já tinha feito 2001, né? Só que é interessante. Como o Kubrick vai passeando por gêneros, né? Então, ele fez ficção científica. Ele já tinha feito Barry Lyndon, que é um filme histórico. Ele já tinha feito o Laranja Mecânica, sim, né? Laranja Mecânica foi um pouquinho Sim, é de antes, 70, né? 70, isso. E Da aí década ele de 70. fala: farei um terror, certo? Então ele vai passeando pelos gêneros, e o filme, como eu disse no começo aqui da discussão, ele foi um fracasso de bilheteria em princípio. Não foi um filme muito caro, foi 19 milhões, segundo o IMDb. É, ah, e aí ele vai ser mal visto. Parece que até algumas atuações ali da Shelley Duvall vai para o Framboesa de Ouro, para vocês terem noção. É com o passar do tempo que esse filme vai se estruturando e as pessoas vão percebendo a riqueza que está diante delas que cresce. O filme faturou no total 48 milhões. De fato, ele quase deu prejuízo, né? Mas é inegável que a gente está hoje, e já há algum tempo, na verdade, diante de uma obra-prima, não só do terror, do cinema em geral. Enquadramentos perfeitos, o uso da Steadicam, daí o Fer pode falar um pouco melhor sobre isso, mas para mim a direção de arte é show, show, Eu só queria destacar o trabalho da Shelley Duvall, porque, bom, foi o maior papel da vida dela, até onde eu sem sei, dúvida, né? sem dúvida. Ela, inclusive, faleceu no ano passado, né? Verdade. Vale destacar isso. Ela não teve uma filmografia necessariamente muito expressiva, apesar dela ter feito aqui alguns clássicos, tipo Popeye, também da década de 80, né? Um Foi filme logo em seguida, né? que eu acho. Não, ele é de 80. É, Popeye veio antes. não, mas esse também é 80. Os dois Esse é são 80 também? Ah, pensei que do fosse mesmo ano. 82. Ah, Não, do então mesmo mesmo ano. ano. Uhum, É que, nossa, o Popeye parece tão mais velho, né? Por conta da parece, estética. é Ela verdade. fez Gasparzinho também, que é um filme que da minha infância que eu adorava, né? Mas é aquilo, né? Não sei o quão duro foi esse processo talvez de extorsão de talento enfim, psique do Kubrick em cima dela, né? Mas certamente deu certo porque ela foi muito icônica, né? E por que ela consegue ser icônica no filme, ao meu ver, né? Porque ela expressa o que a gente está sentindo. Né? Então, é muito curioso, né? O Jack Nicholson, por exemplo, eu acho até infernal a quantidade de vezes que as pessoas ficam colocando aquela imagem dele abrindo a porta, né, com o machado e tal. É óbvio que é icônico, né? É óbvio que representa
o filme de certo modo, mas não é a única cena onde ele tá brilhante, né? Só que pegando aquela sequência, o desespero que ela demonstra é muito real, né? Ele é muito verdadeiro. Então, é interessante como que o Kubrick conseguiu explorar literalmente, né? Extrair dela também literalmente esse horror, esse pavor, porque é o que faz a gente acreditar naquela cena. Não só a atuação do Jack Nicholson lá. Seria muito fácil, mais fácil, pelo menos pro Kubrick, por exemplo, fazer toda essa sequência sem mostrar ela sofrendo, sem mostrar ela aterrorizada, só mostrar o Nicholson lá indo atrás e tal. Com os cortes mais abruptos, assim como é, por exemplo, em Terrifier. Que, assim, nada do que você tá vendo vale alguma coisa, sabe? É tudo pelo gore gratuito e tal. Não, aqui não, né? Então você tem uma importância muito grande da expressão dela, que é tão importante quanto a expressão do Jack Nicholson também. Então, nesse sentido, eu coloco os dois ali para um com o outro, um ao lado do outro, para a construção desse horror que a gente vê em tela mesmo. Com certeza. Assim, eu até comentei com a Flávia ontem. Eu gosto relativamente bem da interpretação dela, mas especialmente ali no final, na hora que ela, né, tá com a, especialmente depois que ela pega a faca na mão, eu não sei, acho que alguma coisa fica um pouquinho, cara, a mão meio boba, né, alguma coisa assim, mas, cara, quem sou eu na fila do pão, né? Porque eu acho que o problema é o seguinte, cara, quando você vê a atuação dos outros atores, eu acho que o problema dela é o sarrafo. O resto do elenco pôs o sarrafo, né, a altura meio alta. E aí, mas o que eu acho brilhante na personagem dela, e como o Jason bem chamou a atenção, ela é o nosso olhar porque ela é a única pessoa normal ali. O filho é um shine, é um especial, ele enxerga as coisas. O cozinheiro, que é um personagem que tem um pouco mais de tempo de tela também é um shine, certo? Ou seja, já são dois. O Jack perde o cabo, tá na cara que ele tá, de certa forma, ele vai se tornando também. E ela, pode ver, ela só vai conseguir ver alguma coisa um pouco mais sobrenatural lá pro finalzinho, né? Mas ela é Quando quem? ele aparece com o pescoço, né, marcado, o Danny. É Não, só mesmo isso. nessa parte, não, ela só vai ver coisa sobrenatural quando ela já está Sim. sendo perseguida. Ela está correndo, na verdade, ela vê o cozinheiro morto e depois ela vê o. Aí ela vê tudo mesmo, né? Vê Aí o vê hotel tudo. velho com as pessoas mortas e tal. Aí fica um pouco mais terrorzão mesmo, clássico. Mas o que eu acho impressionante é que assim, ela vai lá, checa se o telefone está funcionando, ela passa a rádio para a polícia, ela vê se a provisão está feita, ela, pô, não, olha, tem Ela volta de checa a escala, caldeira, que é muito checa a importante, se caldeira. der, Ela der é a uma única pesada. pessoa ali que estava preocupada minimamente com a sobrevivência e com a normalidade, né? O filho está preocupado não endoidecer e ele está sentindo cada vez mais que ele está conseguindo antever ou vislumbrar o que vem a violência que vem pela frente. Tanto que tem uma cena muito bonita, né? Que ele vai pegar o carrinho de bombeiro e aí o Jack, o pai dele, chama, põe ele no colo e o diálogo ali é muito cheio de lacunas, cheio, mas assim, não, mas eu te amo, nunca faria mal. E a criança vai só, ok, ok, ok. E aí na última a criança solta, mas você, né? Tipo, você não vai, você promete que Fazer não mal vai pra gente. fazer mal pra gente, né? Aí, puta merda, mas porque ele já tinha visto, né? Já estava sentindo. Sobre a parte técnica, né? Quer falar disso? Fala, pode falar. Não, não, não. Fala da parte Não, eu ia técnica que falar da eu parte quero falar técnica. do labirinto. Até separei de novo uma imagem aqui, ó. Quem está só nos ouvindo, pessoal, convido muito a ver a parte gravada depois. Isso que o rapaz está segurando é uma Steadicam. Se Apagou. vocês, não sei se vocês conseguem entender corretamente, acho que nessa dá até para ver melhor. É um colete que a pessoa segura e prende ao corpo, tá vendo? Tem no ombro dele e na cintura. E a câmera mesmo, ela tá. Cadê meu dedo? Ela tá aqui em cima e aqui é um contrapeso. Então, o que que acontece? Você tem um braço que é super segurado por molas, que você pode pular. Imagina que aqui eu sou a pessoa, né? Eu posso subir e descer, e a câmera está paradinha. Então, isso foi um recurso que foi desenvolvido ali na época. Então, você consegue fazer o que a gente antes precisaria de trilho para fazer o que a gente chama de traveling, né? Você consegue fazer na mão. Então, aquelas grandes cenas do Fantástico Mundo de Bob, mentira, do menininho com o triciclo andando pelos corredores, aquela câmera baixa seguindo ele, mas sem trepidar e sem mexer muito, só é possível graças a esse recurso. Mas tem cenas também que não são tantos movimentos, não tem tanto movimento, né, de andar, mas bem, quando o Jack Nicholson chega na recepção,
a câmera vai, acompanha ele, de repente ele sai, ele dá a volta, a câmera só gira e acompanha ele. Então você gera planos sequências com o Steadicam, mas sem aquela massificação de ser muito travado. Porque você vai mudando enquadramento e você vai causando movimentações, fica natural. A Steadicam se assemelha muito ao que seria se a gente estivesse lá dentro vindo. E por que que esse recurso é muito bem-vindo? Ele coloca a gente muito mais como espectador lá dentro, né? Porque essa movimentação de câmera mais natural aos olhos do que seria, né? O que a gente veria se estivesse caminhando e acompanhando, é muito convidativo para você falar assim, se jogar dentro da narrativa. Então são planos, sequências grandes, às vezes a câmera para, você tem uma direção de fotografia com muita simetria, né? Aliás, vários takes lindos de simetria. Alguém no centro, dois abajures do lado, dois quadros, né? Ou a Shelley para assim, bem onde está a cabeça dela, o fundo está branco e duas paredes pretas. Então, assim, Muito antes de Wes Anderson fazer isso, né? não, mas Anderson bebe na fonte, né? Pô? Tipo, Quem é Wes Anderson na fila do pão nesse caso? Eu amo Wes Anderson, não, veja, o Wes Anderson, ele levou isso talvez a uma outro outra. patamar. Mas é porque daí também virou um recurso narrativo. O Kubrick ele só é meio viciado nisso. Você vê esse filme de 60 e pouco, de 80 é assim, você pega 2001 já era assim, até o Doutor Fantástico, que é mais antigão, você já vê muita dessa simetria. Então, sabe por quê? Kubrick, antes de ser cineasta, ele era fotógrafo. Sim. Ele já, não um fotógrafo de cinema, né? Ele era fotógrafo de câmera, estilo, né? Foto parado. Então ele E já. enxadrista, o que é muito importante também para tudo isso, viu? É sério? O conhecimento de xadrez tem tudo a ver com a ideia de montagem de personagens e o cenário. De fato, ele era um gênio, e não porque do jeito que é banalizado a palavra, tá, gente? Existem pessoas na história que são gênios de verdade, que com G maiúsculo, por assim dizer, ou seja, o cara manja, tem QI alto, tem várias coisas que ele pode fazer. A gente, infelizmente, banalizou um pouco essa palavra, né? Mas ele é E um alguns dos. desses gênios são cineastas, felizmente. Foram, né, na verdade. É. Mas enfim, então muitas das partes técnicas que a gente vê nesse filme, elas ajudam muito a contar a história. Acho que é por isso que esse filme vai ganhando cada vez mais camada, 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 camada. Na montagem, na fotografia, no Steadicam, que faz parte da fotografia, mas é um movimento específico de campo. Na trilha sonora, como você bem falou, né? Sons incidentais e ao mesmo tempo sons de trilha sonora, pontualmente. A máquina de escrever também, aquele silêncio. Sabe, tipo, são coisas que vai demarcando o tempo. Então, sei lá, bom, outra coisa, pô, como esquecer, né? Acho que um dos takes, o Jason falou do Here is Johnny, né? Que é muito, mas aquele chicote que ele dá na câmera acompanhando o machado batendo na porta, aquilo lá é meio que revolucionário também. Ninguém usava muito aquele tipo de coisa, porque amplifica o movimento. Você entende? Quer dizer, já é um movimento com muita brutalidade e acompanhar você amplifica o movimento, né? Aqueles takes zenital de baixo para cima, com o Jack Nixon olhando assim, você não vê todo dia, entendeu? Então, pô, fora do eixo tecnicamente também, viu? O engraçado é que quando você vê isso acontecendo hoje, você logo remete à imagem do Shining ali, né? Como isso ficou uma assinatura dele, é muito curioso. É que nem o bullet Icônico. time do Matrix, né? Depois que É. é lindo, mas você coloca em outro contexto. Depois da primeira vez, Tem certas coisas no cinema que elas realmente são revolucionárias no melhor sentido do termo e que se transformam em ícones, ou seja, o ícone do original, né, é imagem. Então, quando eu digo que algo é icônico, quer dizer que aquela imagem ela vai virar uma espécie de modelo dali em diante. Então, é exatamente isso. Uma filmagem que pega alguém, né, de baixo para cima, e você vislumbra isso exatamente naquele enquadramento, todo mundo dali em diante vai copiar, né? Então, nesse sentido, realmente o Kubrick ele fez isso com muitos filmes. Não tem como você ouvir Cantando na Chuva da mesma maneira depois de Laranja Mecânica. E por aí vai, ou seja, ele vai ressignificando o próprio cinema. E só uma coisa, né, gente? Veja, tudo isso dá um trabalho desgraçado. E o filme foi feito em 13 meses, foi 1 ano e 1 mês. Poxa, isso é De muito filmagem, tempo né?
Filmagem. Não, quando ela tá falando feita, foi filmado em uma, Isso, para os incautos que não sabem, a média é 3 meses, no máximo 4, mas filme de Hollywood é semanas, é 16 semanas, 12 semanas, parece grávida, né? Mas só para vocês verem como, como de certa forma, ele não, ele é 4 vezes mais do que o tempo comum, só para a gente ficar em quantificação aí. E Até isso porque tudo isso tudo. custa dinheiro, né? Então eles não Exato. podem simplesmente estender ao tempo de locação. Então. E exatamente por isso, o Kubrick decidiu que não filmaria, por exemplo, no hotel. O hotel existe no Colorado, mas ele usa a fachada, principalmente na filmagem aérea, mas depois é tudo em estúdio. Inclusive, eles refazem a fachada do hotel em estúdio, porque como demora muito tempo, não dava para, né, ocupar esses lugares. E isso também demora tanto por conta desse perfeccionismo absurdo do Kubrick e que vai levar toda a equipe à exaustão, porque ele repetia muito as cenas até ficar do jeito que ele queria. Hoje a gente entende. Porque é isso, ele, não estou dizendo que ele vislumbrava que seria icônico, mas hoje a gente vê que bom que as coisas foram dessa maneira, porque nós temos um filme que virou a base para muitos outros filmes na história do cinema. E aí a cena que o Jack começa a perseguir a Wendy e ela vai subindo com um taco de beisebol na mão, subindo de costas pela escada, e ele começa a falar com ela já querendo começar o ataque. Essa cena foi filmada mais de 120 vezes. 120 takes de uma cena. É claro que ela estava fora do corpo quando ela filmou isso, porque ela não suportava mais, ela chega a estar até rouca, né? Ela chora, e aí a gente começa a pensar no quanto né, podia sair um pouco do personagem ali, porque imagine o cansaço. A gente aqui já teve né, um episódio nosso que a gente fez 3 takes e a gente já ficou maluco com isso, né? Olha, Flávio, Imagine você 120. acabou de me dar um. No último, inclusive, eu saí do personagem algumas vezes ali para algo além do metafísico e a gente censurou Tá aqui, isso, ó. justamente Efeito para Sherry possibilitar a Duval. veiculação do vídeo, né? Agora a gente vai ter o nosso piada interna que é Estou sobre efeito Sherry Duval. Eu tô cansado já. Faz parte, faz parte. Não, Então, mas assim, é realmente muito difícil, né? Tem, o próprio Laranja Mecânica tem algumas cenas ali que foram filmadas 70 vezes, né? Então você uhum. imagina. E aí, na frente dele, né? Você vê, por exemplo, as fotografias ou os filmes e tal, e ele escolhendo qual daqueles tem a melhor nuance para colocar no filme, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu uso só para efeito comparativo é que, imagina essa diferença do gênio para alguém, sei lá, super atento, né, o super detalhista, o diretor do novo Nosferatu, esqueci o nome dele, que fez o A Bruxa. Roger Ebert. Se você pega, por exemplo, o próprio Nosferatu, que teve, sei lá, ele estudou 90 modelos de sapatos diferentes da época, e aí o Eggers foi lá e escolheu um porque era o que ele mais acreditava que era fiel à Idade Média. Uh, Só que o filme em si, ele não traz a perfeição para além do detalhe, né? O Kubrick não. O Kubrick ele tem esse perfeccionismo, mas ele consegue produzir filmes de uma excelência fora do normal, né? Então, todos os filmes dele são construídos a partir dessas manias que ele tinha, justamente de ficar refilmando a mesma cena, escolher depois entre 70, 80, 100 takes, por exemplo, né? E uma curiosidade, já que a gente está aqui falando sobre algo relacionado a terror, né? O próprio Michael Jackson fazia isso, ele gravava cerca de 80 a 100 músicas por álbum. Meu Deus. Por álbum. E aí você só vê lá de 10 a 15 escolhidas ali. Então é de fato uma característica de grandes artistas, de grandes, não só cineastas nesse caso, né, mas pessoas de um talento assim exímio mesmo, chega a beirar a perfeição. Por isso que a gente tá vendo o filme que vê. Só uma correção. Eu falei Roger Ebert, gente. É Robert Eggers. Eu sempre inverto. Roger Ebert é um dos Eu maiores converti na minha críticos. cabeça quando você falou. Desculpa, é um dos maiores críticos de cinema de todos os tempos. E eu leio, ele já falecido, leio muita coisa dele sempre. E eu sempre inverto o nome dos dois. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Robert Eggers, né? O diretor de Bruxa, Nosferatu e etc. Eu,
Fala. Uma coisa interessante que eu estava pensando, eu fiz uma conta rápida aqui de cabeça, quando você falou 120 takes, é isso, né? 127 dizem. 127 takes. Cara, aqui num plano sequência tem mais de 1 minuto, acho que deve ter 1 minuto e meio, dois, não lembro de certeza. Cara, é mais de 240 minutos. Ou seja, só de rolo de filme daquele take é um filme inteiro. É o tempo de um Exato. filme inteiro pra você escolher a Haja cena. dinheiro. Porra, Haja imagina, dinheiro. película, galera, é caro pra burro. Exato, E aí, exato. mas uma coisa que o Jason falou que eu concordo demais, e acho que talvez as pessoas não conseguem conceber, é o seguinte: esse nível de dedicação para o filme, para ser genial, é porque, diferentemente do Nosferatu, aí com todo respeito ao diretor e tal, é que o Kubrick está preocupado com o filme, não com o que vão dizer do filme. Entende o que eu quero dizer? A campanha do Nosferatu, vocês lembram do ponto de vista do marketing? Foi gigantesca, cara. O Shine não tinha campanha de marketing. E assim, não tinha, veja, é estilo do tempo, né? E olha só como o cara é obstinado. Primeiro que você vê um filme desse perfeito, você fala, nossa, o cara planejou 11 meses nos mínimos detalhes. Cara, ele escrevia cenas durante a gravação. Jack Nixon recebia meio que em cima da hora, assim, para ler, porque o cara tava reescrevendo as falas o tempo todo. Aí o filme vai pro ar, né? A Flávia, até se quiser contar mais, o filme tem a estreia, o final, o público não gosta da reação da galera, recolhe todas as cópias, ele monta outro final e põe de Sim. novo. Entendeu? Esse é o nível de comprometimento da obra. A obra tem que ser um bagulho, sabe, fechado, perfeito. E aí que eu falo que é o gênio, né? Porque o cara, ele citou muito, o Jason citou muito bem Michael Jackson e tal, ali junto com o Quincy Jones, você pensa assim, as pessoas que estão comprometidas a criar um produto que vai ficar para frente, elas têm esse tipo de obstinação. Então, quando a gente aqui no Cinematografia vai falar, esse filme é clássico, esse filme é fora da curva e tal, não é gosto pessoal, né? Tipo, é quase uma outra. A gente, lógico, não é muito gosto pessoal. Mas é aí que você vai ver. É um nível de dedicação da obra, um comprometimento para gerar um produto que a gente vai poder absorver várias nuances, evolução de linguagem, evolução técnica, evoluções até emocionais que a gente vai tendo ao longo do filme. Isso não acontece o tempo todo. E aí eu acho que, não sei nem se a gente deve enveredar muito para essa conversa, mas acho que falta um pouco nos dias de hoje, né? Porque você tem tanta coisa em cima. Você imagina hoje um diretor podendo passar parte de gravação 13 meses? Não tem como. Aí você tem que nem o negócio da Liga da Justiça lá, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas estava gravado o filme, aí o cara vai lá e fala, não tá bom, tiver que gravar 20% a mais. Mas tem muito mais a ver com pressão da torcida, da plateia, né? Ou seja, o Kubrick não estava fazendo um filme perfeito pensando se ele ia fazer sucesso. Tanto que o começo foi meio conturbado em termos de bilheteria. Mas ele estava tentando fazer a melhor obra possível dentro da cabeça dele. Acho que hoje os cineastas no geral, né, a indústria no geral, né, é tão preocupada com o feedback do público, né, que aí isso está atrapalhando um pouco a possibilidade de gerar essas obras maravilhosas. Né? Por isso que outro dia eu estava no. Fazer um negócio engraçado, eu estava no Pilates. E a professora, né, a fisioterapeuta do Pilates, a gente tava conversando, ela falou, cara, tá difícil para mim assistir Netflix porque tá tudo meio igual e não sei, para mim só aparecem as mesmas coisas, né? Eu falei assim, você já tentou assistir umas coisas mais antigas? Que ela é bem mais nova que eu. Falei, não. Eu falei, sabe por quê? Naquela época não tinha algoritmo, não tinha pressão de rede social, né? Então você vai ver um filme ou uma série mais antiga, tanto que sabe uma coisa, ela gosta de um gênero diferente, eu citei para ela o X-File, o Arquivo X, sabe? Porque eu falei Legal. assim, porque sabe, é um tempo que era mais descomprometido com essa questão de agradar a audiência. Lógico que o objetivo era fazer dinheiro, mas eu acho que o foco era agradar a partir da surpresa, da qualidade, e não agradar entregando o que ela quer. É entregando o que ela nem sabe que ela quer, entendeu? Tipo, então, esse filme eu acho foda por causa disso. Ele te entrega um negócio que você nem imaginava e você fica super satisfeito de ter entregado algo que você não queria, sabe? Você descobriu o que é só depois que assistiu. A título de comparação até, é só para continuar no seu parênteses, Fê, que eu acho isso muito interessante, mas tem uma questão de geração também. Isso aconteceu com Donnie Darko, que é um filme que eu vou obrigar a gente a falar a respeito um dia, porque eu adoro. Pô, já vamos Vou marcar já, mostrar um família? livro aqui. Vou mostrar um livro. Vai falando. Vamos marcar ao vivo Foi esse Donnie Darko ultra aí? mal recebido na época, né? A gente está falando ali de 2001, Sim. portanto, pós-década de 90, em que o mundo era mais despirocado mesmo, né? E aí você teve uma péssima recepção dos boomers, né? Da geração boomer, e os X-Lennials, né? Que são os X e o Y, né? Os millennials que nasceram perto da geração X, como a gente aqui, desculpa, que nasceram perto da geração Y.
adoraram o filme. Na medida que foram envelhecendo e crescendo, reviram o filme, não assistiram pela primeira vez, como foi o meu caso, e virou um produto cultural, né, o Donnie Darko hoje. Porque ele foi muito incompreendido na época e depois as próximas gerações tiveram um olhar diferente. A geração Z, por exemplo, nem vai ver esse filme, né? Então eu tô falando aqui mais por uma questão de arquivo histórico mesmo. Mas isso acontece, né? Isso acontece justamente porque o olhar, não só por causa disso, mas também por conta do olhar do diretor, como o Fê falou, e a preocupação dele para com a obra. Não é uma preocupação para com o mercado, né? É claro que nesse caso você teve uma percepção do Kubrick de olhar para a obra e falar, pô, o final não agradou, talvez porque houve um descompasso da minha interpretação mesmo, né? E que precisa de um ajuste. Isso é diferente, por exemplo, de você refazer um corte total do filme, como o caso de Liga da Justiça, por exemplo, porque o mercado recebeu mal e recebeu mal porque o filme é uma merda, né? Porque o filme não só agradou não agradou como produto, como também não agrada como obra. Como obra artística, né? Então, o compromisso com a obra é uma coisa que a gente dificilmente vê hoje, porque os estúdios não bancam esse tipo de coisa, né? Não bancam um segundo corte, um corte mais extenso, até porque o primeiro naturalmente tem a influência de decisão executiva, mas é muito interessante olhar para um filme feito por um gênio, como o Kubrick nesse caso, e que passou por uma edição, né, depois para poder trazer uma concisão melhor ali para a obra original. Eu ia pegar o meu livro aqui do Donnie Darko, da Dark Side, que o Fernando me deu de presente uma vez, mas eu não tô achando. Deixa pra lá. O Frank roubou ele. O dia que a gente... o dia que a gente for falar dele, eu mostro aqui. O Tony. Bom, gente, acho que encaminhando para o fim aqui, existem questões nesse filme que são absolutamente importantes para o cinema, como a gente já ressaltou aqui. Eu deixaria novamente essa indicação de que, mesmo que você não goste de filme de terror, você deve assistir esse filme porque ele é uma aula de cinema de muitas formas diferentes. Para mim, o destaque é, de fato, a direção de arte, fotografia e som, né? Além do uso aí dos enquadramentos, né? O Steadicam, inclusive, como o Steadicam ainda estava sendo testado, digamos, pouquíssimos filmes tinham usado, o cara que inventou o Steadicam estava presente nas filmagens para ajudar o Kubrick. Então, só para vocês verem o grau de comprometimento que o Kubrick tinha com a arte cinematográfica de fato. A gente não está falando de qualquer diretor aqui, de fato, não é alguém que só queria fazer um negócio para agradar público, né? Então fica muito claro que não é isso, né? Nem agradar o roteirista original, que é o Stephen King, certo? E eu queria só terminar falando aí que tem alguns fatores muito interessantes que tornam esse filme, para mim, um filme de terror importante, que é essa utilização desse sobrenatural muito pontual, a forma, a presença do labirinto ali, que se eu não me engano, o labirinto não está presente no roteiro original, no livro, né? Então é uma ideia do Kubrick e o filme seria completamente diferente se não tivesse esse labirinto. Inclusive, existe, aí vocês podem depois procurar na internet, tem umas comparações, né, da gravata que o Jack usa quando ele vai fazer entrevista para o trabalho, que ele é um professor que já não dá mais aula, mas que está escrevendo um livro e aí aceita trabalhar nesse hotel como zelador durante esse inverno. E ele vai com uma gravata verde, e se você aproximar bem, ela é feita de uma trama que lembra crochê. E se você aproximar muito bem, ela parece exatamente as tramas verdes que fazem parte do labirinto, que é importantíssimo. Afinal, é pelo labirinto que ele morre. Então, o que acontece? O labirinto ele é verde no começo, ele é muito bonito, mas todo o labirinto já tem um quesito completamente metafórico, e a criança vai com a mãe brincando no labirinto e tal. E lá no final o labirinto tá todo branco porque nevou. E é exatamente aí que a criança muito inteligentemente consegue escapar do pai com o machado correndo atrás dela. Pelo amor de Deus, que filme de terror medonho, né? Um pai correndo com o machado atrás de uma criança, né? Do seu filho. E ali ele morre congelado dentro do labirinto, que é uma cena final terrível. Ele vira uma pedra de gelo, assim, né? Então,
é um terror na medida em que a gente consegue sentir esse medo, mas ao mesmo tempo ficar muito aterrorizado mais com a ideia, por isso que é um terror psicológico também, né? Com a ideia do que estava por vir, né? E termina então com essa maneira brilhante que é o zoom, e o Kubrick usa muito zoom in, zoom out para apresentar coisas, que é uma forma brilhante de fazer isso. E aí termina então mostrando aquela fotografia de 1921, onde o personagem, né, o Jack está lá naquela foto, ou seja, quem era ele? Nunca Que saberemos. é assombrosa, né? Assombrosa, assombrosa. Você sabe que uma coisa que você falou, né, Flavinha, que eu quase esquecemos aqui de citar, mas que eu acho que vale muito a pena para quem for ver o filme ou rever o filme agora. Reparem na interpretação do Jack Nixon. O que que ele faz de genial? Em vários momentos, eu lembrei porque você falou da gravata naquele momento da entrevista. Ele dá uma olhadela para a câmera. Ele é muito visual com o olho, ele olha para cima, para baixo, tal, não sei o quê. Mas existem momentos que nesse olho indo para um lado para o outro, ele dá uma olhadinha para a câmera. Quase como se você estivesse encarando o espectador. Daí você fala, pô, esse cara me encarou. Mas ele não encarou diretamente, entendeu? E aí tudo essa. E ele vai construindo isso no personagem ao longo de toda a filmagem. Então, assim, é mais um ponto de genialidade aí que a gente pode falar, e provavelmente sem banalizar o termo, mas é que é uma puta interpretação foda mesmo, porque daí você vai. E assim, é tão suave que as pessoas não sentem isso. Ah, ele olhou pra mim. Mas é rapidinho, assim, conforme isso vai acumulando, a primeira vez mesmo que eu assisti, eu não reparei. Aí depois eu li a respeito e daí assisti de novo. Então, e cara, isso vai ajudando a gente a ficar um pouco mais transtornado com ele e com a situação toda. Desconfortável. Porra! Não, e ele É. tem aquela sobrancelha expressiva, né? Que parece formar um chifre, assim. Eu também tinha isso quando eu era criança, mas pena que sumiu. E, cara, isso só apimenta, assim, É. a essas interações dele com a câmera. É muito interessante. Duas correções só rápidas. A primeira eu falei concisão, não era a palavra que eu queria dizer conclusão, né, do filme. E a segunda que a gente deixou de falar, A Mansão do Diabo é um filme de 1896, Pronto, 112 anos depois do meu nascimento, né? pronto. Então ele é um filme do século XIX, o que é mais impressionante ainda. Com certeza. Olha só, eu coloquei ele no começo do século, ele é no final do século. É Perfeito. porque o Méliès faz a viagem à Lua, acho que em 1900 e pouco, você acha que. Mas foi Eu antes, acho que então. é 5 ou 7 também. É, tudo ali Acho que no é por comecinho aí. da Viagem à Lua. Mas é Muito bem, maluco, mano. gente. É isso. É isso. Vamos então fazer uma rodada de dicas de filme de 1902. terror? Tá, É, vamos. 1902, era isso que eu tava É. pesquisando. Que a gente sempre fala o que que vamos assistir, né? Vamos dar uma dica de filme de terror pra galera aí, aproveitar esse Halloween que está por vir aí. Hum, Eu tá. vou dar dica de um filme que eu assisti. Aliás, né, eu venho esse mês todo de outubro assistindo todos os filmes de terror que eu gostaria de ver. Claro que não dá tempo de ver tudo de fato que eu gostaria de ver. Mas eu gosto muito dos terrores dos anos 40 e 50 e 60. A minha dica é um filme chamado Os Inocentes. E é quase uma inspiração em um livro chamado A Volta do Parafuso, né? E deixa eu me lembrar aqui de quando é Os Inocentes, eu acho que é 40 e... Cadê? Não, Os Inocentes é 61, verdade. Os Inocentes é 61, não é 40, não. Gente, é surpreendente e para quem gosta e assistiu. Não, ele tem uma versão anterior, pera lá. É isso mesmo. Para quem gosta e assistiu os outros, tem tudo a ver, né? Então, minha dica é esse clássico chamado Os Inocentes. Legal. Eu vou, assim, como eu falei, eu não sou muito fã de terror, né? Então, mas, mesmo assim, eu gosto de algumas coisas que flertam muito. Acho que quem quiser assistir mais um blockbuster, vai de Alien, o Oitavo Passageiro, o primeirão. Quem quiser assistir um negócio mais lado B, tem um filme de ficção científica e terror, que é uma das categorias que eu mais gosto, que chama Enigma do Horizonte, que é bem maluco, assim, pô, esse filme foi pesado, assim. E aí eu acho que quem quiser enveredar mais para um classicão, mais profundamente, talvez o Psicose do eu falo do Kubrick, o Psicose me ajuda, do Hitchcock. Hitchcock, isso, obrigado. Hitchcock.
do Hitchcock, que é o mestre aí do suspense, mas com uma pitada, eu acho que esse filme tem uma pitada de horror muito boa. Inclusive, eu me lembro algumas coisas de construção narrativa e construção de personagem que ocorre no Iluminado, me lembra muito do Psicose. Eu acho que tem um tributinho em alguns aspectos ali. Roubei, falei três, hein? Eu também vou roubar e vou dar duas orientações. A primeira, que é para quem curte o estilo do Kubrick ou curte esse filme, que é certamente um diretor inspirado por ele, né, o David Lynch, que também faleceu há pouquíssimo tempo atrás, com Cidade dos Anjos, que não é necessariamente um filme de terror, né, muito pelo contrário, mas ele tem momentos de suspense que são muito, muito horripilantes, assim, ao mesmo tempo ele é um drama interessantíssimo, né? Então, enfim, mas é mais pela semelhança artística ali, apesar de continuar sendo autêntica, né, no caso do David Lynch também, e que eu acho que casa bem com o estilo fotográfico do Kubrick que a gente falou aqui. E agora um filme de terror, puramente de terror, que é um filme horripilante, chama-se Martyrs, que em inglês é Martyrs também, né? Em português é Mártires. Só que vejam, eu tô falando do filme original francês de 2008. Tem uma porcaria de remake norte-americano, para variar, que foi feita depois, mas é um lixo, ignorem a existência desse filme. Vejam então Martyrs, ou Mártires de 2008, que é o filme mais horripilante que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu não sou frescurento para ver coisa nojenta, assim, muito pelo contrário, mas esse filme é um filme de terror psicológico e ele realmente me deixou muito, muito, muito mal. Ao longo do filme, não foi nem depois que eu terminei de ver, foi ao longo do filme, porque ele é um filme brutal, mas ao mesmo tempo ele tem uma história muito interessante para ser contada, e claro que todo o gore que acontece no filme ele não é gratuito também, tem a ver com a história que está sendo contada ali, com a proposta do filme. Então, Martyrs, 2008, versão francesa dele. Eu vou roubar então, já que todo mundo roubou, e vou dar mais uma dica. É porque tem muitas dicas, né? Eu queria ter falado de outro filme, mas tudo bem. Eu tô assistindo, ainda não terminei, por dica da minha mãe. Olha só, né? Minha mãe ama filme de terror, inclusive. É com ela que normalmente eu assisto. Ela e minha irmã, né? Não sei o que aconteceu com a gente, mas nós três amamos filmes de terror. E aí ela falou para eu assistir a minissérie, da Netflix chamada Monstro, a história de Ed Gein, que é a história original do serial killer que dá origem à psicose. Eu não tinha conhecimento dessa história e comecei a assistir. De fato, eu gostei do primeiro episódio, estava indo para o segundo ali, parei, mas eu vou até o fim. E o Hitchcock aparece, a figura, né, do Hitchcock aparece ali, interessadíssima na história do serial killer. Então, assim, é uma boa dica para esse Halloween. Mas eu Não acredito só. que a gente volte nos próximos episódios aqui para falar mais de filme de terror também. Diga. Eu ia dizer que ele não só inspirou Psicose, mas ele inspirou o Massacre da Serra Elétrica, né? Então, tudo que a gente vê no Massacre da Serra Elétrica, fora o personagem, mas assim, toda a Leatherface. decoração, do Leatherface é inspirado no Faz Ed todo Gein, sentido. Eu porque não o Gein, sabia. ele vestia, né? Ele tanto fazia máscaras com as peles das vítimas, como fazia mobília. Então, Aham. toda a ambientação do Leatherface é uma representação direta do Ed Gein. Caramba, eu não sabia disso. Olha que legal. Uma Uau. outra coisa, eu tenho um certo problema com atenção, então eu não sei se eu falei Cidade dos Anjos ou Cidade dos Sonhos quando eu Você falei falou do Cidade Mulholland dos Drive. Anjos. Eu Eu ia confundo essa perguntar. merda desse, que é outro filme Não que eu é. gosto também, mas o título, Não tem o nada a ver. título sempre me confunde. Cidade Por dos isso que eu prefiro Sonhos. falar o título em inglês, né? Cidade dos Anjos é um filmaço, Uhum. mas eu quis dizer Cidade dos Sonhos, né? Ou em Aí inglês sim. Mulholland Drive. Né? Mulholland Eu Drive. gosto dos dois filmes, mas eu tô falando do Mulholland Drive, que é o filme do David Lynch. Gente, muito bem. Muito bem. Todas as correções feitas. Gente, é isso então. Até a próxima e provavelmente a gente volta com mais terror nesse mês de outubro para vocês, ok? Até. Tchau! Tchau.